É a professora Liede Camila Simeone, ela é médica veterinária, possui graduação em medicina veterinária pela Universidade de Tuiuí do Paraná, ela concluiu sua graduação em 2010. Ela possui residência em clínica médica e cirúrgica de grandes animais pela Universidade de Tuiuí do Paraná, concluiu em 2012. Também tem especialização em clínica médica e cirúrgica de equinos pelo Instituto Brasileiro de Medicina Veterinária, o IBVET. Ela concluiu em 2014. Atuou como médica veterinária autônoma em diversas áreas, nas áreas de clínica e reprodução de equinos, entre os anos 2014, 2015 e 2016. Tem mestrado obtido pela Pontificia Universidade Católica do Paraná em Ciência Animal, com a linha de pesquisa em biotecnologia, produção e reprodução animal. Ela concluiu em 2019. Pós-graduanda em acupuntura energética veterinária e terapias orientais na UTP entre 2019 e 2020. Ela é professora titular do curso de Medicina Veterinária na Universidade Tuiuí do Paraná desde 2013. Ela leciona matérias de clínica médica e cirúrgica de equinos, equidicultura, biotecnologia da reprodução de equinos, fisiopatologia da reprodução e obstetrícia em equinos, e coordena o serviço de cirurgia de equinos do HVU-TP desde 2016. Desejo a todos uma excelente palestra, aproveitem bastante a professora, aproveitem para fazer pergunta, coloca aí a hashtag pergunta, que o João Vitor e a Mariana vão estar recolhendo as perguntas para que eu possa direcioná-las à professora no final. Peço que mantenham o áudio e a câmera fechada durante a palestra. Passo a palavra para a professora iniciar a nossa reunião. Maravilha, Rafa, muito obrigada a todos pela presença aqui na palestra. Eu espero que hoje a gente consiga conversar um pouquinho, né, sobre esse tema que é tão pedido, né, para vocês, são aí, então, síndrome cólica e a laminite. Rafa, vocês estão vendo os slides aí, tá tudo certinho? Sim. Maravilha, então. Então, pessoal, como a Rafa já me apresentou, né, eu sou professora da Universidade Tuiuti aqui no Paraná, aqui em Curitiba. Hoje aqui está muito frio, né, já vi que tem alguns alunos aqui que são da Tuiuti no chat, aqui em Curitiba hoje está 2 graus, gente, então tá o bicho pegando frio aqui. Vi que tem muita gente de fora, né, de Minas Gerais, São Paulo, enfim, pessoal, muito obrigada pela presença, tá? Depois a gente vou ficar aberta aqui para dúvidas que vocês tiverem. E vamos conversar um pouquinho aí, então, sobre essa relação entre a síndrome cólica e a laminite, tá? Então, quando a gente fala, né, de laminite, então o cavalo, imagina a cabeça do cavalo, o que ele deve pensar, né? Putz, eu tava lá com dor de barriga, né? Tava com dor no abdômen, e aí depois, quando eu melhoro disso, eu não consigo andar e fico com dor no casco, né? Qual que é o sentido disso? Então, o que tem a ver o trato gastrointestinal com a laminite, né? Com o sistema ortopédico, né? Então, que vai fazer, então, esse problema tão grave aí, que acomete tanto os cavalos, e é isso que eu vou tentar explicar para vocês aqui hoje, da melhor maneira possível, tá? Professora, Oi. pode aumentar a tela, porque aqui está para a gente que dá para fazer a previsão do próximo slide, e o slide está pequeno. E se a senhora colocar em tela cheia, para a gente vai ficar legal para a gente assistir. Ah, entendi. É que eu tô com 2 telas aqui, daí eu tô vendo, em uma tela para mim tá tudo cheia, para vocês tá aparecendo os pequenininhos ali? Tá. Eu acho que se a senhora apertar nessa do lado da Lu, eu acho que Aqui nessa? nessa a outra, a que está com o computador cortado. Eu acho. Essa aqui. Vamos ver. Também para nós ficou preto. E aí? Para mim ainda não ficou cheia. Dizendo o Matheus que para ele tá, para mim não tá, não. E agora, hein? Nem eu não sei como é que faz isso. Peraí. Vamos ver. Ó, dizendo a Letícia que tem que pedir para selecionar a tela que quer apresentar. Aonde que vai? Aonde que vê isso? Ela falou que tem que pedir para selecionar a tela que ela deseja apresentar.
Ai, meu Deus, mas aonde que eu vou? Será, hein? Vamos ver aqui. Aqui, vai aqui em ocultar a barra de tarefas para ver. Aqui do lado tem mostrar a barra de tarefas. E aí se aparece ocultar. Não, eu acho que deve ser alguma coisa aqui, ó. Quer ver? Aí, ó. Agora deu, não deu? Agora sim. Agora vocês estão vendo em tudo tela cheia. Isso. Ah, então beleza. E estão vendo a minha câmera também, Rafa? Sim, senhora, perfeito. Ah, então tá bom. Maravilha, então. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, para a gente, né, entender o que está acontecendo com esse cavalo, o que tem a ver a cólica com a laminite, a gente precisa saber como que funciona, né, essa fisiologia da cólica que vai levar ao aparecimento da laminite e como que funciona a fisiologia da laminite. Então, sabendo que a cólica é, né, o que é considerado cólica nos equinos? Então, é qualquer alteração na função dos órgãos do intestinal, tá? E o que é a laminite? A laminite, então, ela é a inflamação das lâminas do casco. Então, a gente já sabe o conceito aí das duas doenças. Né? A síndrome cólica significa que tem alguma coisa errada no trato gastrointestinal, que não está funcionando da maneira que deveria funcionar, né? E a laminite, então, ela é essa inflamação das lâminas do casco. E aí, para a gente conseguir entender e fazer essa relação, a gente precisa entender de fisiologia, tá? A fisiologia, pessoal, ela é maravilhosa e ela envolve todas as doenças, né? Então, eu sempre falo isso para os meus alunos. Antes de você querer saber tratar a doença, o que você tem que fazer para tratar, né? Porque os alunos, né, vocês são muito ansiosos, vocês já querem saber qual que é o tratamento, né? Então, antes de vocês descobrirem qual é o tratamento, ou optarem por um melhor tratamento, vocês têm que entender como que essa doença funciona. Porque você só vai conseguir estabelecer um bom tratamento sabendo o que esta doença está fazendo no organismo desse animal. É a partir do entendimento da fisiologia da doença, eu vou pensar no que eu posso fazer para tratar esse animal, tá? Então, a gente tem que dar muito valor para a fisiologia, né? Eu sei que é uma matéria que vocês têm lá nos primeiros períodos da faculdade, né? Não sei, às vezes segundo, terceiro, quarto, e é uma matéria extremamente importante, que é uma matéria base, né? Que vai te dar uma base para você chegar lá nas clínicas, né? Todo mundo quer sempre chegar lá nas clínicas, né? Na clínica médica, na clínica cirúrgica. Então, tem que entender de fisiologia antes de você chegar nas clínicas. Isso é extremamente importante, porque às vezes vocês chegam lá nas clínicas, né? E já nem lembram mais da fisiologia ou já nem sabem mais como que funciona. Então, é extremamente importante isso. Tá? Então, qual é a fisiologia da laminite? Né? São das lâminas do casco. Essas lâminas do casco que promovem a adesão da terceira falange com a coroa do casco. Então, como que acontece isso, professora? Deixa eu pegar aqui uma caneta. Ah, peraí. Acho que eu não vou conseguir pegar a caneta. Enfim, vocês estão vendo a flechinha do meu mouse aqui ou não, Rafa? Acho que não, né? Não, agora não está aparecendo, não. Peraí. Aqui, ó, peguei uma caneta. Então, pessoal, deixa eu, ó. Opa, deixa eu pegar a caneta aqui de volta. Ó, agora vocês estão vendo minha caneta, né? Beleza. Então, aqui, pessoal, como que funciona isso? Então, a gente tem a terceira falange, que é esse ossinho aqui que vocês estão vendo aqui, né? Então, esse ossinho aqui é a terceira falange. E a gente tem a coroa do casco, que é toda essa porção aqui. Entre a terceira falange e a coroa do casco, nós temos as lâminas, tá? Então, todo esse epitélio laminar, ele está aqui, mantendo essa terceira falange aqui no lugar, tá? Então, fazendo a adesão da terceira falange com a coroa do casco. Olha só, aqui tem uma fotinho de dessecação, né? É uma foto bem legal, essa foto. Dá para vocês perceberem como que essa vascularização ela é rica, né?
como que é importante essas lâminas do casco, tanto que ela é vascularizada, e aqui é a coroa do casco. Então, é uma foto de dessecação mesmo, né? Foi descolado as lâminas do casco do própria coroa do casco, do estojo córneo, né? Então, aqui, ó, essas lâminas aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, elas se encaixam aqui neste casco, tá? E assim, elas mantêm a adesão. Então, aqui dentro a gente tem a terceira falange, que tá aqui, né? E a gente tem as lâminas e a gente tem o casco. Então, elas mantêm essa adesão aí da terceira falange. Eu tenho um videozinho aqui bem legal para vocês verem mais ou menos como que funciona essa laminite, tá? Então, pessoal, olha só como que funciona esse casco. Então, aqui a gente tem a terceira falange, ó, vermelhinho aqui, coroa do casco, terceira falange, e aqui nesse vermelhinho ficam as lâminas do casco, tá? Então, essas lâminas tão importantes, né? Aqui no vermelhinho a gente tem o tendão flexor digital profundo, que mantém a sua inserção aí na terceira falange, fazendo pressão, né, na terceira falange. E aqui as lâminas do casco, tá? Então, essas lâminas, olha só como que elas funcionam, olha que legal esse desenho. Então, elas são entrelaçadas, né? Entre si, elas fazem a troca gasosa, a troca vascular, e elas ainda promovem, então, esse sistema de amortecimento do impacto, né? Mantendo a terceira falange no lugar. Então, olha que importante esse desenho aqui que vocês estão vendo, né? Porque ela está mantendo a terceira falange no lugar, e aqui em cima a gente tem a coroa do casco, aqui embaixo a gente tem a terceira falange, e olha quando ela inflama, o que acontece? Acontece um extravasamento de sangue para o epitélio da lâmina, e essas lâminas elas acabam perdendo a sua função de adesão, e elas acabam não conseguindo mais segurar a terceira falange no lugar, porque elas perdem a sua adesão. E aí vai ocorrer, olha lá o que vai ocorrer, o afundamento da terceira falange, né? O afundamento ou a rotação, né? O deslocamento da terceira falange, porque o tendão flexor digital profundo se insere ali na terceira, né? Na terceira falange, e ele vai fazer essa pressão. E aí o cavalo vai ficar com, né? A dor característica de laminite, que é esse pulso digital, né? Casco quente, pulso na coroa do casco, pulso digital, tá? Olha só essa outra foto aqui, vocês conseguem observar bem o deslocamento da terceira falange, tá? Então, aqui, ó, a gente tem a terceira falange bem afundada, né? Bem deslocada, quase sendo exposta já pela sola, né? Isso é extremamente perigoso aí, porque o cavalo pode ter rapidamente uma septicemia, né? Uma dor. A dor disso aqui é absurda, gente, é uma dor intensa, tá? Então, essa inflamação, né, que ocorre aí nas lâminas do casco, vai gerar a degeneração do epitélio dessas lâminas. Então, esse epitélio, né, que é tão importante, que segura essas lâminas, né, no lugar e vai fazer a adesão, ele começa a ser degenerado. E essa degeneração do epitélio, então, vai promover uma rotação, um deslocamento, um afundamento aí dessa terceira falange, tá? Com essa lesão, com essa rotação, com esse afundamento, a gente começa a ter lesão em vaso sanguíneo, destruição de todos os tecidos que estão aqui na região, né? Então, todos os tecidos aqui de sola, de coroa, e aí a gente tem aquela dor e aquela claudicação característica de cavalo com laminite, tá? Então, pessoal, olha só como essa é uma doença importante. E olha, então, agora vocês estão entendendo como que ela vai funcionar, né? Essa laminite, ela vai funcionar por causa da inflamação do epitélio das lâminas, promovendo essa degeneração do epitélio que não vai mais conseguir manter a terceira falange no lugar. E aí vai acontecer uma rotação, um afundamento e destruição de todos os tecidos adjacentes ali. Então, olha só, gente, eu meio que fiz um desenho aqui para vocês entenderem essa fisiologia. Então, de um lado, eu tenho a parede do casco, do outro lado aqui eu tenho a terceira falange, ok? Então, olha só, entre a parede do casco e a terceira falange, eu tenho as lâminas, que é tudo isso aqui, são as lâminas, tá? Deixa eu pegar um apontador de laser aqui, acho que aqui fica melhor, tá?
Então, a gente tem parede do casco de um lado, terceira falange do outro lado, e entre eles a gente tem todo esse mecanismo de epitélio de lâminas que fazem essa troca gasosa, essa troca vascular e essa vascularização do epitélio das lâminas. Então, olha só como que funciona o mecanismo normal dessas lâminas. Então, o sangue, ele deve vir aqui através desses capilares sanguíneos, né? Faz a troca gasosa lá no epitélio da lâmina, né? E aí faz o retorno venoso. Então, olha como que é importante esses capilares aqui. Eles devem fazer toda essa troca gasosa, eles devem fazer toda a vascularização do epitélio da lâmina e aí o retorno venoso, tá? Isso significa que essas lâminas, para elas funcionarem corretamente, pensem que as lâminas é esse amarelinho aqui, tá? Para elas funcionarem adequadamente, então elas precisam da quantidade correta de sangue, elas precisam da quantidade correta de células sanguíneas, né? Ou seja, a quantidade correta de eritrócitos, a quantidade correta de leucócitos, que normalmente tem no sangue, né? Porque se acontecer algum problema aonde o sangue não chegue em quantidade suficiente aqui para essas lâminas, pode ocorrer degeneração da lâmina. Se nesse sangue que está chegando aqui para vascularizar esse epitélio da lâmina, eu tiver, por exemplo, muitas bactérias, essas bactérias, elas podem chegar no epitélio da lâmina e promover uma degeneração do epitélio da lâmina, tá? Então, existem, olha, pensando nessa fisiologia normal, a gente vai começar a pensar no que vai causar problema. Então, olha só que legal, né? Então, vamos devagar. Agora, vocês já sabem como que funciona normalmente a fisiologia do epitélio das lâminas do casco. Então, para funcionar esse epitélio dessa lâmina, ele precisa receber sangue na quantidade suficiente e na qualidade suficiente, que é muito importante, tá? Muito bem. Então, vamos deixar agora a laminite um pouquinho de lado. Agora, vocês já sabem como que funciona a fisiologia da laminite. E agora, a fisiologia da cólica, né? Meu Deus, a cólica, ela é a doença que mais leva cavalos a óbitos no mundo, né? 50% de todos os cavalos do mundo vão morrer de síndrome cólica, porque anatomicamente os equinos têm essa facilidade, né, de ter alguma alteração no trato gastrointestinal, anatomicamente e também ser humanamente, né? Eu sempre brinco, ser humanamente, por quê? Porque nós, seres humanos, mudamos uma alimentação em que a espécie evoluiu, né, para ser um monogástrico, para ser um herbívoro. Eu sempre brinco que Deus, quando fez o cavalo, falou que a criatura ia ficar solta nos pastos, comendo pouco durante o dia inteiro, e é por isso que ele tem estômago pequeno, né? É por isso que ele não tem uma grande capacidade de armazenamento gástrico, porque na natureza, Deus, quando fez o cavalo, ele falou que ele ia ter que se alimentar durante o dia inteiro, que não era para ele se alimentar em grande quantidade, poucas vezes por dia. E o que o ser humano fez? A gente foi lá e colocou esses animais na cocheira, né? Então a gente começou a criar e começou a criar esses cavalos e começou a colocar eles na cocheira, tá? Com isso, com esse manejo que a gente faz, né, de colocar eles na cocheira, o que a gente fez? A gente mudou o comportamento natural da espécie, porque a gente começa, então, a fornecer um alimento no coxo, aonde essa espécie foi feita para procurar o alimento, é uma espécie que foi feita para andar em busca do alimento, é uma espécie que foi feita para comer no chão, né, para fazer a captação do alimento direto da terra. E tudo isso, essas pequenas coisas, né, que nós seres humanos fomos adaptando na criação de equinos para facilitar o nosso manejo, acabou prejudicando o trato gastrointestinal desses animais. Então, nós, seres humanos, já mudamos a fisiologia normal deles. Por quê? Porque já são animais que não comem durante o dia inteiro. Vocês podem perceber que animais que são criados em manejo extensivo, que é aquele manejo solto o dia inteiro,
São animais que têm muitos poucos problemas de trato gastrointestinal. Dificilmente você vai ter cavalo que é criado em manejo extensivo, que tem um bom pasto de qualidade, que tem acesso a coxo de água, né? Que tenha uma boa alimentação com cólica. Normalmente esses animais não têm. Normalmente os animais que mais apresentam cólica são os animais que são encocheirados, ou são soltos durante o dia e presos durante a noite, né? Tem um manejo semi-intensivo, ou tem aquela alimentação controlada, por mais que sejam soltos no pasto, às vezes o pasto não tem boa qualidade nutricional e você tem que acabar fornecendo um volumoso, um concentrado de qualidade aí para esses animais. Então, nisso de fornecer o alimento, a gente já mudou a fisiologia natural da espécie, né? Porque o cavalo, ele começa a comer, então, em grande quantidade, 2 a 3 vezes por dia, aí, de acordo com a quantidade da oferta do alimento, né? Muito bem. Então, as principais alterações do trato gastrointestinal que a gente tem, né, numa síndrome cólica, são alterações de motilidade, aonde a gente pode ter um excesso de motilidade intestinal, chamada de cólica espasmódica. A gente pode ter a diminuição da motilidade intestinal, chamada de íleo adinâmico, e a gente pode ter a paralisia ou a ausência da motilidade intestinal, que a gente chama de íleo paralítico. Então, essas são as nossas 3 alterações de motilidade, tá? Junto com essas alterações, a gente pode, né, numa evolução da síndrome cólica, ter alterações da vascularização da alça intestinal, tá? Então, eu posso ter cólicas com estrangulamento e cólicas sem estrangulamento de alça intestinal, tá? Isso de eu ter ou não ter estrangulamento, né, vai influenciar diretamente na proliferação bacteriana que você tem dentro da alça intestinal. Então, pera lá, professora, vamos pensar o seguinte, o cavalo é um herbívoro, né? Beleza. Os herbívoros, vocês já sabem que eles precisam de micro-organismos para promover a digestão nesse trato gastrointestinal, principalmente no intestino grosso, aonde vai ocorrer a digestão microbiana do alimento, e a gente precisa das bactérias que estão lá dentro, as bactérias boas, né, que a gente chama, para promover essa digestão. Ou seja, né, a mesma coisa com os ruminantes, né? Os ruminantes também não precisam de toda aquela microbiota do rumen para promover a digestão. O cavalo é a mesma coisa, só que a microbiota dele, em grande quantidade, está lá no intestino grosso, tá? Então, química do alimento, ou a digestão enzimática, e o intestino grosso vai promover a digestão microbiana, tá? Aonde a gente precisa dessas bactérias aí para promover essa digestão. Beleza. Então, essas bactérias, elas estão lá numa boa, normalmente elas estão lá. Ocorre que quando eu tenho algum problema com a vascularização da minha alça, ou com o conteúdo que está lá dentro, né, com a alteração de motilidade e vascularização, você começa a ter o quê? A morte dessas bactérias boas que promovem a digestão e a proliferação das bactérias ruins, porque as bactérias ruins, elas estão lá sempre, né, gente? Em qualquer ambiente a gente tem bactéria boa e bactéria ruim. O cavalo, por exemplo, ele não come um alimento esterilizado, né? Então, tudo que a gente come é contaminado, tem um pouco de bactéria, né? E o nosso organismo tem que combater isso. Nos animais, a mesma coisa. Eis que, quando você muda o ambiente dentro da alça intestinal, então você favorece o crescimento de bactérias ruins e favorece a morte das bactérias boas. E aí já começa a mudar toda aquela microbiota intestinal, né? Começa a mudar. Beleza até aqui? Outras alterações, então, do trato gastrointestinal. A gente pode ter algumas alterações de desordem alimentar. Por exemplo, tá? Quando o animal se alimenta de um alimento com excesso de carboidrato, tá? O excesso de ração, o excesso de aveia, né? Excesso de carboidrato. Pensem lá naquela historinha que eu contei para vocês, que Deus, quando fez o cavalo, falou que a criatura ia ficar solta comendo pasto, comendo verde, comendo volumoso. Eis que nós, seres humanos, fomos lá e falamos, não, ele vai comer concentrado porque ele tem que ganhar massa muscular e ele tem que ter aporte energético e vamos dar concentrado para ele. Não estou falando mal do concentrado, o concentrado é maravilhoso. Só que Deus, quando fez o cavalo,
Ele não sabia que o intestino ia ter que ser capaz de digerir carboidrato em excesso, em grande quantidade, que é a questão das rações, da aveia, né? Enfim. E o trato gastrointestinal, então, quando a gente fornece o carboidrato para ele, ele faz a digestão. Só que a gente tem que fornecer na quantidade baixa, numa quantidade pequena, porque se a gente fornece demais, ou se esse cavalo come demais, às vezes sem querer, né? Às vezes ocorrem acidentes do cavalo lá derrubar o pacote de ração, ou enfim, né? E comer demais. O que que acontece? Esse excesso de carboidrato, quando ele chega no intestino, ele fermenta demais. As bactérias não dão conta de fazer a digestão, as bactérias boas, né? Elas não dão conta de fazer a digestão, fermenta tudo, as bactérias boas morrem e começa o crescimento das bactérias ruins, tá? E você tem um crescimento exagerado de bactérias ruins, aonde a própria proliferação bacteriana, junto com a proliferação de toxinas que são produzidas por essas bactérias, vão rapidamente para a corrente sanguínea. Então, elas estão lá dentro da alça intestinal, se proliferando loucamente. Vocês sabem que a alça intestinal ela é extremamente vascularizada, né? Então, tudo que ocorre dentro da alça intestinal reflete sistemicamente muito rápido nesses animais, tá? Então, quando eu tenho um excesso de alimentação de concentrado, eu tenho excesso de proliferação bacteriana, excesso de proliferação de toxinas que estão sendo produzidas por essas bactérias, e tanto as bactérias quanto as toxinas vão rapidamente para a corrente sanguínea, tá? E aí, bactéria em excesso na corrente sanguínea vai chegar lá nas lâminas do casco através da vascularização e vai promover uma degeneração do epitélio da lâmina quando chega lá, tá? Então, olha só como é importante a gente entender essa fisiologia, né? Mais um pouquinho agora, então, vamos comparar. Então, agora a gente já sabe da fisiologia da cólica e um pouquinho da fisiologia da laminite. Claro, pessoal, que isso que eu estou falando aqui para vocês, né, tanto da cólica quanto da laminite, é só o que está relacionado da cólica com a laminite, porque ainda existem milhões de hipóteses de aparecimento de laminite que não tem a ver com a cólica, e milhões de hipóteses de cólica que também não geram laminite, tá? Então, a gente só está fazendo essa relação dessas duas doenças, como que uma pode levar a outra. Então, agora fazendo essa relação da cólica com a laminite, eu tenho uma hipótese que se chama hipótese vascular. O que essa hipótese quer dizer? Essa hipótese quer dizer que quando eu tenho uma cólica com estrangulamento vascular, ou seja, com comprometimento da vascularização, tá? Então, quando eu tenho uma torção, quando eu tenho um vôvulo, quando eu tenho um encarceramento de alça intestinal, todas as situações que levam a um estrangulamento de alça, eu tenho esse cavalo começando um processo inflamatório nesse trato gastrointestinal, que vai ser refletido sistemicamente muito rápido, ou seja, quanto mais inflamação você tem, mais citocinas na corrente sanguínea, mais agregação plaquetária, ou seja, formação de trombos e microtrombos, ou a terrível e temida CID, né? Que é a coagulação intravascular disseminada. Isso pode ocorrer em qualquer situação onde você tenha um excesso de inflamação, tá? Aqui na cólica, isso acontece normalmente em situações onde eu tenho estrangulamento de alça, comprometimento vascular de alça intestinal, tá? E aí eu tenho, então, esse cavalo entrando em CID, né, em coagulação intravascular disseminada, porque eu tenho um aumento da agregação plaquetária, e eu tenho essa formação de trombos e microtrombos na corrente sanguínea, tá? Beleza, então esses trombos e microtrombos aqui na corrente sanguínea, o que vai acontecer na hora que eles caem na corrente sanguínea? Lembra lá daquele desenho, quando eles vão para vascularizar as lâminas do casco, eles obstruem os vasos sanguíneos e o sangue não consegue chegar
adequadamente na lâmina do casco. Então, mais ou menos assim, a gente tem uma alça estrangulada, uma alça com comprometimento vascular, né? Isso vai fazer uma coagulação intravascular disseminada, claro que isso depende do tempo que essa alça está estrangulada, tá? Quanto mais tempo, mais inflamação e mais fácil deformação de trombos e microtrombos, né? Esses trombos e microtrombos, tá? Eles vão chegar aqui na vascularização do epitélio da lâmina e vão obstruir, né, essa vascularização, vão ocluir, né, a vascularização, e esse sangue que deveria chegar normalmente aqui nas lâminas, ele não chega. E aí, o que acontece? Você tem uma isquemia, tá? Então, esse sangue que deveria vir aqui naturalmente, né, e fazer a vascularização dessas lâminas, ele não chega, porque ele está obstruído por esses microtrombos aqui. E então, essas lâminas, elas vão ficar sem vascularização e elas vão entrar em isquemia. Isquemia da lâmina gera uma degeneração do epitélio. Então, você tem uma primeira hipótese para o aparecimento da laminite, tá? Que é essa hipótese vascular. Segunda hipótese para o aparecimento da laminite, tá? Hipótese tóxica. O que fala, então, essa hipótese tóxica? Essa hipótese tóxica, ela é aquela hipótese que eu falei ali para vocês. Quando eu tenho um excesso de bactéria ruim, que se prolifera dentro da alça intestinal, junto com as suas endotoxinas. Então, pensem que eu tenho bactérias que liberam endotoxinas, tá? E, normalmente, essas bactérias que liberam endotoxinas são as bactérias produtoras de ácido lático, que vão se proliferar em ambientes onde você tem um excesso de fermentação. E o carboidrato, né, quando ele é ingerido em excesso, ele promove, então, uma fermentação excessiva, tá? E aí você pode ter aí o excesso de lactobacilos, streptococcus, né, produtores de ácido lático, que vão promover a liberação dessas endotoxinas. Então, além das bactérias na corrente sanguínea já são ruins, né? Você pensa em bactérias que ainda estão produzindo endotoxinas, né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que essas endotoxinas, junto com essas bactérias, vão, né, chegar nas lâminas do casco através da corrente sanguínea e vão promover também a degeneração, a inflamação desse epitélio, porque o epitélio das lâminas do casco, eles são muito sensíveis, gente, muito sensível, tá? Para vocês terem ideia, tem hipóteses de aparecimento de laminite e de outras coisas que não tem nada a ver com a laminite, que não tem nada a ver com a cólica. Por exemplo, alterações de glicemia do equino, tá? Uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia também pode promover a degeneração do epitélio da lâmina. Então, é muito sensível esse epitélio dessa lâmina. Então, qualquer alteração na qualidade do sangue, na quantidade do sangue, vai promover a degeneração desse epitélio. Então, essa hipótese tóxica, excesso de endotoxina na corrente sanguínea, né? E a nossa terceira e última hipótese, que faz o gancho da laminite com a cólica, tá? É a hipótese inflamatória. O que é essa hipótese inflamatória? Ela me diz. Então, quando eu tenho um cavalo que chega para a gente, né, com endotoxemia, tá? O que é endotoxemia? É quando eu já tenho um excesso de bactéria na corrente sanguínea. Então, eu tenho lá as toxinas que estão sendo produzidas pelas bactérias? Tenho, mas eu também tenho muita bactéria em excesso nessa corrente sanguínea. E essas bactérias em excesso, né, elas podem estar ocorrendo decorrente de uma torção, de um vôvulo, de um encarceramento, de uma compactação, às vezes essa alça está compactada há muito tempo, né? O excesso de proliferação bacteriana ali naquela alça vai fazer com que essas bactérias vão para a corrente sanguínea. Então, quanto mais tempo esse cavalo está com cólica, mais fácil dele estar entrando em endotoxemia. E um dos parâmetros que a gente avalia para ver se ele realmente está ou não com endotoxemia, né, no exame clínico, é a presença do halo endotoxêmico. Então, vocês estão vendo que aqui em cima dos dentes incisivos tem uma marca, uma mancha mais roxa,
tá? Isso aqui a gente chama de halo endotoxêmico. Quando o cavalo apresenta esse halo e quanto mais formado ele estiver, mais bactéria eu tenho na corrente sanguínea, tá? Então, isso significa que ele está em endotoxemia. Esse cavalo da foto está em endotoxemia, tá? Isso é uma das primeiras coisas que a gente avalia quando o cavalo vem, né, para cirurgia de cólica. Primeira coisa que eu faço é olhar a mucosa e ver se ele está endotoxêmico ou não, tá? Claro que a gente vai coletar sangue, a gente vai mandar para o laboratório, a gente vai, né, esperar vir esse resultado, ok. Mas com o exame clínico, a gente já começa a ter um norte, né? A gente já começa a saber o que está acontecendo com esse animal e a gente já pode entrar com tratamento antes de ter uma lesão mais grave aí, tá? Então, essa situação de endotoxemia, o que vai acontecer? Endotoxemia é o excesso de bactéria na corrente sanguínea, tá? Quanto mais bactéria eu tenho na corrente sanguínea, mais eu tenho ativação de plaquetas. E essas plaquetas, elas começam a fazer um agregado, tá? Com os neutrófilos para tentar combater essas bactérias. Só que esses agregados de plaqueta com neutrófilo fazem também formação de um agregado plaquetário, né? Agregado plaquetário como se fosse um trombo e um microtrombo, que pode ocluir os capilares da lâmina mecanicamente, então chegando lá na vascularização do epitélio da lâmina, essa formação de agregado plaquetário pode obstruir a vascularização do epitélio mecanicamente. E outra situação que pode acontecer, quanto mais bactéria na corrente sanguínea, mais leucócito eu tenho no meu sangue, certo? Porque os leucócitos estão lá loucamente tentando combater essas bactérias, então você tem muito leucócito na corrente sanguínea tentando combater essas bactérias. E esses leucócitos em excesso, quando eles chegam lá na lâmina do casco, pela corrente sanguínea, eles promovem a degeneração do epitélio da lâmina. Então, olha só como que acontecem as coisas, como que é a ironia do destino. O cavalo, ele precisa de bastante leucócito para combater as bactérias, mas, em contrapartida, quando esses leucócitos eles chegam lá no epitélio da lâmina, eles promovem a degeneração do epitélio da lâmina, eles promovem a fagocitose do epitélio da lâmina, porque eles estão em excesso e eles começam a destruir o epitélio da lâmina. Então, o próprio leucócito do cavalo, que era para a defesa dele mesmo, começa a degenerar o epitélio da lâmina. Olha que loucura isso, né? Então, para vocês entenderem como que isso... Esses leucócitos, eles promovem a degeneração, a inflamação do epitélio da lâmina e aí vai promover essa lesão, tá? Então, a gente tem essas duas vertentes aqui quando eu tenho uma endotoxemia, né? Então, os capilares, eles podem ser ocluídos mecanicamente por um agregado plaquetário, né, leucocitário, e também, se não tiver agregado leucocitário ou plaquetário, esses leucócitos em excesso, eles chegando na corrente sanguínea, eles promovem a degeneração do epitélio. Muito louco isso, né? Então, aqui é a degeneração do epitélio. Então, resumindo, né, um pouco das hipóteses. Então, a gente tem aquela hipótese vascular, né, que tem a ver com uma inflamação, né, uma cólica que eu tenho um estrangulamento, eu tenho uma grande inflamação de alça, e eu tenho coagulação intravascular disseminada, eu tenho a formação de trombos e microtrombos na corrente sanguínea que vão obstruir a vascularização das lâminas do casco, né? Eu tenho a hipótese tóxica, onde as endotoxinas das bactérias estão indo rapidamente para a corrente sanguínea, das bactérias que estão sendo proliferadas lá na alça intestinal, né? Elas estão indo rapidamente para a corrente sanguínea e promovendo uma degeneração do epitélio da lâmina, né? Quando chega lá na vascularização. E eu tenho a hipótese inflamatória, que me diz, então, que o excesso de leucócito na corrente sanguínea pode ou obstruir mecanicamente ou promover a degeneração do epitélio, tá? Esse vídeo aqui, eu não sei o porquê que ele vira, porque ele não estava virado, e aí quando eu ponho ele para tocar, ele vira, né? Mas tudo bem. Isso aqui é uma cirurgia de cólica, tá? A gente está lavando o cólon aqui, né? Nesse momento, aqui é uma incisão na flexura pélvica, e a gente está promovendo a lavagem desse cólon. E esse aqui é um cavalinho com laminite, tá? Percebam como que
ele se comporta, tá? Ó, com dor nos 4 membros, ele não consegue se equilibrar, né? Ele tem uma dor significativa aí, ó. Um membro, né, doendo um pouquinho mais do que o outro, mas você percebe que é um cavalo que tem dor nos 4 membros, tá? Então, eu sabendo de tudo isso, gente, olha que massa isso, vocês sabendo que a laminite, ela pode aparecer, a gente pode prever o futuro. A gente pode, nós médicos veterinários temos esse poder de prever o futuro de uma laminite, principalmente em todas essas situações que eu falei para vocês. Então, o cavalo chega para a gente no centro cirúrgico para operar, tá com tudo isso que eu falei aqui para vocês, e eu já sei que ele vai ter laminite, tá? Ou que a chance do aparecimento da laminite, ela é grande. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar a tratar esse animal na fase hipodrômica. O que é a fase hipodrômica da laminite? É aquela fase em que ele não tem sinal clínico nenhum, ele não tem nada de claudicação, ele não tem casco quente, ele não tem pulso digital, ele não tem claudicação, ele não tem dor, ele não tem nada no casco. Mas a gente sabe que isso vai acontecer. E aí, o que eu faço? Eu já entro com o tratamento antes disso acontecer. Mas, meu Deus, professora, como que você vai entrar com o tratamento se você nem sabe se vai acontecer ou não? 90% dos casos que a gente entra com o tratamento antes de aparecer a laminite, ela não aparece, tá? E aí, qual é o tratamento? Gente, o tratamento depende, né, do que está aparecendo no seu caso, né? Então, se eu tô com uma alça super inflamada, né, lá durante a cirurgia, uma alça super inflamada, comprometimento vascular, eu tenho todo esse processo infeccioso acontecendo, posso ter CID sendo instalado no meu paciente. Então, se eu posso ter esse problema de trombos e microtrombos, o que eu vou usar? Um anticoagulante. Se eu tenho problema de bactéria em excesso na corrente sanguínea, o que eu vou usar? Um antibiótico de amplo espectro, né? Se eu tenho todo um problema de vaso, de circulação, às vezes o sangue não consegue chegar lá nas lâminas do casco, vou usar um vasodilatador. Então, a gente olha como é importante a fisiologia, né, da doença. Você só vai saber tratar se você souber o que está acontecendo ou o que pode acontecer, né? E aí, então, a gente consegue tratar nessa fase hipodrômica, e aí a gente vai ter chance da laminite não se instalar, tá? Então, nessa alça intestinal aqui que eu tinha, né, esse problema vascular aqui da alça, né, eu tive comprometimento vascular, eu tive inflamação, eu tive translocação bacteriana dessa alça para a corrente sanguínea. Então, será que eu tinha a hipótese vascular? Lembra lá da hipótese vascular? Eu tenho um excesso de trombos e microtrombos que são liberados nessa corrente sanguínea por causa do excesso de inflamação de alça. Será que eu tinha nesse caso, né? Lembra que esses trombos e microtrombos, eles obstruem a vascularização do epitélio da lâmina e promove a degeneração e a inflamação do epitélio, né? Será que eu tinha nesse caso? Tinha, né? Hipótese tóxica, lembram lá da hipótese tóxica? Então, eu tenho excesso de bactéria e excesso de endotoxinas que estão sendo produzidas por essas bactérias que vão para a corrente sanguínea e promovem a degeneração do epitélio. Será que eu tinha aqui? Tinha, né? Terceira hipótese, hipótese inflamatória. Então, será que eu tinha um excesso de leucócito nessa corrente sanguínea? Será que esse cavalo já estava endotoxêmico quando chegou para a gente, né? Será que eu tinha muito leucócito que podem ir rapidamente para a corrente sanguínea e promover também a degeneração do epitélio da lâmina? Tinha, tá? Então, esse é um caso em que eu tinha as 3 hipóteses para o aparecimento da laminite e aí realmente ocorreu a laminite, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Agora eu vou ficar aqui disponível para vocês para responder as perguntas. Se vocês tiverem um maior interesse na síndrome cólica, eu tenho um curso bem completo no VetEduca, tá? Então, quem quiser acessar lá a página do VetEduca,
é um curso com aproximadamente 6 horas, que a gente fala bastante de síndrome cólica, bastante de tratamento, né? Terapias, né? Para promover a melhora desses pacientes. E aí, é isso. Então, agora eu vou responder as perguntas aí de vocês. Vou ler as perguntas aqui para a senhora, e a hora que eu acabar, eu já vou gerar um link de 7% de desconto para quem quiser comprar seu curso, professora. Ah, olha que beleza! Aqui nós faz ao vivo. Hã? Nós faz ao vivo. Bora lá. A Rosilene Souza perguntou: toda quina cometida por cólica também será cometida por laminite? Não, tá? Como eu falei lá no começo, não são todas as cólicas que dão laminite. Eu só vou ter laminite em caso de cólica que eu tenho uma dessas 3 hipóteses, ou comprometimento vascular, ou a hipótese tóxica, ou a hipótese de endotoxemia, tá? As outras cólicas não dão laminite. Existem milhares de tipos de cólica, né? Se eu for fazer uma palestra só sobre tipo de cólica, a gente vai ficar umas 12 horas de palestra aqui dando para vocês. Vai ser bom. Vitor Cioto. Oi, gente, esses carros. Vitor Cioto perguntou: quanto tempo o cavalo fica submetido à crioterapia? Boa pergunta. Então, a crioterapia, o indicado na literatura é por 36 horas. Então, pensa, você deixar o cavalo 36 horas no gelo. Só que isso é humanamente impossível, tá? Os cavalos, eles não ficam tanto tempo, eles ficam nervosos de ficar muito tempo no tronco, a gente não consegue controlar, e não é bom para um pós-cirúrgico deixar ele muito tempo parado. Então, a gente vai alternando. Então, a gente deixa, tipo, 2 horas no gelo, dá uma voltinha de 1h30, 2 horas solto na cocheira, depois mais 2 horas no gelo, de forma que a gente faz 48 horas, 2 dias de crioterapia nesse esquema, fazendo gelo e soltando o cavalo um pouquinho. Show, papai. Vamos lá, mais um. Gustavo foi. Ana Luísa Magalhães pergunta: a senhora faz o uso e o que acha do uso da pentoxifilina? Pentoxifilina. Isso, a pentoxifilina, então, ela é um vasodilatador, né? Ela aumenta a vascularização periférica do caso, de tudo, né, na verdade. Como a gente está falando de laminite, a pentoxifilina, ela aumenta a vascularização do casco, tá? Se eu tiver uma hipótese de laminite por formação de trombo, microtrombo, ou por diminuição do fluxo sanguíneo para o casco, ok, a pentoxifilina, ela é até indicada, tá? Mas se não for esse o motivo, se o motivo, às vezes, por exemplo, for endotoxemia, excesso de bactéria, a pentoxifilina não vai adiantar nada. Aí a gente vai ter que usar um antibiótico mesmo de amplo espectro aí para promover a desinflamação dessas lâminas do casco. Pessoal, eu vou enviar o link da presença depois que a professora esclarecer todas as dúvidas. Caso alguém tenha que sair por algum motivo, fosse maior, igual na palestra do William, o pessoal falou: eu tenho que viajar, eu tenho aula agora, entrar em contato comigo pelo WhatsApp, o link do WhatsApp eu mandei no e-mail também. E aí a gente vai dar sequência aqui, porque o certificado já está pronto, senão eu vou ter que alterar a questão da quantidade de horas. Então, bora continuar aqui. Depois das perguntas, eu tenho um aviso para dar para vocês. O Hugo Miranda, ele perguntou se o gelo também serve para a fase aguda ou somente pela fase de desenvolvimento, diminuindo o metabolismo basal. Isso, ele pode ser usado nas 2 fases, tá? Tanto nessa fase de desenvolvimento, quanto na fase aguda, tá? Quando a gente faz na fase de desenvolvimento, a gente tem mais chances de sucesso, veja bem, porque a gente está diminuindo o metabolismo antes de acontecer algum problema, né? Quando a gente faz na fase aguda, a gente já está começando o tratamento, mas eu já tenho algum tipo de lesão que aconteceu nessas lâminas, mas pode ser utilizado sim, e ajuda bastante, tá? Pode fazer o gelo tanto no desenvolvimento quanto na fase aguda.
Vamos lá, a moça que falou que ia vir comigo hoje não veio, estamos lutando aqui. Vamos lá, mais perguntas. Letícia Lohane perguntou se a crioterapia. Rafa, eu tô aqui, ó. Ué, você quer fazer? Você anotou? Eu joguei umas aqui no Word. Deixa eu ver as que eu... Anotei sim. Vai, pode fazer. Então continua da Letícia para frente. É porque eu achei que o João Vitor ia fazer. Só um segundinho. O João Vitor tá com o áudio do notebook estragado, ele deve ter me mandado as perguntas. Tá. Qual que foi a última daí que você fez? A da Letícia. A do Hugo você já fez? Já. O gelo também serve para fazer para a fase aguda? Tá, vamos lá. A Manuela, a crioterapia serve para todo caso de laminite, independente de cólica? Sim, independente da laminite ter sido por cólica, ou ter sido por trauma, ou ter sido por excesso de esforço, né? Ou outras hipóteses metabólicas do aparecimento da laminite, sim, a crioterapia pode ser feita, tá? Tanto na fase de desenvolvimento quanto na fase aguda, e é um dos primeiros tratamentos que a gente começa com a crioterapia, tá? A gente tem muita laminite, né? Como eu falei, muitas outras hipóteses para o aparecimento da laminite, e a maioria delas de cavalo atleta é pelo excesso de esforço, tá? Então, quando o cavalo vai para uma prova, onde ele é muito exigido fisicamente, ele pode ter, sim, essa laminite pelo trauma, que é pelo excesso de força que as lâminas têm que aguentar ali e elas acabam inflamando. E, normalmente, quando a laminite ela ocorre por trauma, né, ou por excesso de força, ela não ocorre nos 4 membros, ela pode ocorrer em 2 ou 3 ou somente em 1. Agora, quando ela vem de origem sistêmica, que é essa origem metabólica que a gente está falando tanto na cólica, quanto pode ocorrer em outras situações, tá? Normalmente acomete os 4 membros, daí você tem um caso grave. A pergunta da Ana. A senhora faz o uso e o que acha sobre o uso da pentoxifilina? Essa eu já respondi, que ela é um vasodilatador, né? Ah, sim. Então, agora do Matheus. Tá. Tá bom? O caso clínico da senhora, qual foi o desfecho? Ele foi a óbito? Então, infelizmente, o cavalo foi a óbito. É verdade, até esqueci de falar, acho que, né, no final. Mas ele não conseguiu resistir. Ele ficou, na verdade, uns 15 dias em intensivismo ali. E quando ele não estava mais levantando, ficou decúbito lateral por uns 4, 5 dias. Daí a gente, na verdade, teve que optar pela eutanásia. Tá? Agora, do Tiago. Material da bota para laminite. Qual o material da bota para laminite e por que ela ajuda na dor? Então, essa bota que a gente faz ela com gesso sintético e uma massa, tá? É tipo uma massa de EVA, não sei se vocês conhecem, é uma massinha de EVA que a gente compra, parece aquelas massinhas de criança de brincar, só que ela rapidamente fica dura, então você molda ela de acordo com o tamanho do casco, tá? E o objetivo é a gente levantar o talão, então deixar mais alta na parte de trás, aqui na parte do talão, tá? Para diminuir a pressão na pinça, que normalmente é onde ele tem mais dor, né? Onde o cavalo tem uma maior sensibilidade quando ele está com laminite é na ponta, na pinça do casco. E aí a gente faz, então, a gente coloca essa massa fazendo um salto, como se fosse uma botinha, um saltinho, e a gente põe gesso sintético em volta, e o gesso sintético também, ele seca muito rápido, igual essa massa. Então, por isso que é importante, assim, o cavalo estar sedado para que você consiga fazer isso muito rápido, senão você acaba perdendo o material ali, né? E é um material bem caro para fazer esse procedimento. Agora a gente tem uma pergunta do Gustavo. Existe caso de cavalos após a cirurgia de cólica voltar à vida atleta normal? Claro, isso é perfeitamente normal. O cavalo que passa por uma cirurgia de cólica não significa que ele não vai mais poder voltar, ele volta, ele vai demorar um pouco, claro, né? Por exemplo, eu fiz uma cirurgia no domingo de uma égua atleta e uma das principais preocupações do proprietário era justamente essa, quando que ela vai poder voltar para o esporte. Isso depende muito do que você fez na cirurgia, né? Do grau de gravidade da cirurgia.
Então, quando a gente tem, por exemplo, que fazer enterectomia, interanastomose de grandes alças intestinais, né, grandes metros, às vezes delgado, que a gente tem que tirar lá 10, 11 metros de intestino delgado, é um animal que vai demorar uns 6 meses para poder voltar para o esporte, tá? Porque ele vai ter um emagrecimento progressivo, vai ter todo um manejo alimentar desse animal depois. É como uma pessoa que faz cirurgia bariátrica ou faz alguma cirurgia intestinal, que tem aquela dificuldade de absorção da nutrição, né? E acaba perdendo muito peso. Agora, quando a cirurgia é mais simples, né? Quando a gente só faz uma lavagem de cólon, quando você não tem que fazer ressecção de alça, lá com 30 dias ele já começa a voltar a comer concentrado e com 60 dias ele já pode começar a voltar para o esporte. Aqui uma pergunta da Larissa. Qual protocolo foi usado neste caso citado? Nossa, foi muita coisa, Larissa, muita coisa mesmo, porque você pense que a gente tinha muitas coisas instaladas nesse paciente, tá? Então, além de todo o pós-cirúrgico que a gente estava tendo, por causa da cólica, da cirurgia de cólica, né? A gente estava ainda usando medicamento para não evolução dessa laminite. Então, a gente estava usando anticoagulante, a gente estava usando vasodilatador, a gente estava usando antibiótico sistêmico, a gente estava usando anti-inflamatório seletivo COX-2, muita fluidoterapia, tá? Então, assim, o tratamento é intenso mesmo, protetor renal, protetor hepático, protetor gástrico, muita coisa, tá? Agora é uma pergunta da Arielle. O aumento em manejo da cama, na baia, também ajuda no caso da laminite? Com certeza, pergunta boa essa. Com certeza, quando a gente tem um cavalo com laminite, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar uma cama mais fofa possível para esse cavalo, né? Seja com serragem, com cepilho, até com, às vezes, aqueles feno velho, feno seco, que não tem valor nutricional nenhum, né? Mas tem que ter uma cama fofa, tá? Se você deixa ele no chão duro, quanto mais duro o piso, pior para ele, tá? Mais fácil de acontecer problemas graves aí de deslocamento de terceira falange. Bom, agora da Heloíse. Como saber que a cólica terá que ser cirúrgica e de que está ocorrendo a coagulação? Então, né, para você saber que a cólica cirúrgica é aquela coisa, são muitos itens, né? Esse meu curso de 6 horas no Vet Educa, vocês vão saber como é que faz para identificar que uma cólica é cirúrgica, porque são muitos parâmetros que devem ser avaliados, né? Mas o principal é a não evolução do trato gastrointestinal, ou seja, aquela motilidade que não volta, aquele cavalo que continua com muita dor, aquele cavalo que continua desidratando rapidamente porque o intestino faz um sequestro hídrico muito grande, aquele cavalo que começa a ficar com mucosa muito cianótica, tá? E o fato de você saber que ele está tendo uma coagulação intravascular disseminada ou não, você só vai desconfiar se você olhar a alça ali durante a cirurgia, né? Quando a gente vê que tem um comprometimento, uma isquemia muito grande de alça, a gente já desconfia da CID. Mas se não, é só para confirmar mesmo, é só com exame laboratorial a CID, tá? Agora, da Ariana. Fatores ambientais podem favorecer o aparecimento da laminite? Os fatores ambientais, assim, é mais aquela situação, piso duro, trabalho intenso, ou aqueles lugares onde o animal fica com o casco muito mole, né, que fica no banhado, fica com o casco muito mole, isso também pode favorecer ao aparecimento da laminite, tá? Mas fatores ambientais nesse sentido, tá? Sentido de chão duro, sentido de piso muito, aqueles pisos muito irregulares, cavalo que fica sem ferro e fica solto num lugar que tem muita pedra, muito pedregulho, e isso pode, né, acabar entrando pela sola e promovendo uma lesão. Eu atendo muito cavalo de protetor aqui na região, né? Então, esses protetores aí, cavalos carentes que ficam soltos numa favela, porque aqui em Curitiba não é mais permitido animais de carroça, né? Não sei aí aonde vocês moram, né? Porque cada cidade do Brasil tem uma legislação para isso. Mas aqui em Curitiba não é mais permitido cavalo de carroceiro, né? Então, aqueles cavalos de carroça de lixo reciclável.
E aí, o que aconteceu? Essas pessoas que tinham os cavalinhos, eles começaram a soltar esses cavalos no meio da favela. Então, a gente tem, volta e meia, né? Eu sou chamada para ver esses cavalos e eles estão lá com um caco de vidro enfiado no casco, com prego, com arame, né? Com pedra. Então, assim, tudo que é fator, assim, de corpo estranho também vai influenciar no aparecimento da laminite, tá? Agora, uma pergunta do Guilherme Júnior. Ele perguntou se é possível o animal sair a coroa no casco. Se for Sim. o caso que saia, o que é feito com o animal nessa situação? Pode acontecer casos do cavalo perder todo o estojo córneo, né? Que são aquelas situações onde você tem um descolamento total do estojo córneo. Eu até tinha um aqui, eu acho que não tá por aqui. E o cavalo perde, né, todo o casco. Isso aí é horrível, é a pior situação da vida, porque você tem que... É muito difícil, o cavalo não vai crescer o casco de volta do jeito que era antes, tá? Não vai. Ele vai crescer um casco ali, mas vai crescer um casco todo errado, um casco todo irregular, né? E você tem que ter muito cuidado, e o principal cuidado é com infecção, inflamação, né? Ou contaminação, porque aquele negócio está aberto, então você tem rapidamente as bactérias indo para a corrente sanguínea, você tem que proteger de alguma forma, né? Então sempre manter o curativo fechado, não deixar sujo, muito antibiótico. Então, assim, aquele cuidado intenso mesmo para você tentar promover o crescimento do casco. E aí a gente utiliza também medicamentos como a biotina, né, que vão aumentar o crescimento do casco, acelerar o crescimento do casco, para que aquele casco cresça ali novamente. Mas nunca mais vai ser igual. Ele não volta a ser o casco que era antes, quando ele perde o estojo córneo. Mais uma pergunta agora da Manuela. Então, uma ferradura feita de qualquer jeito poderia causar uma laminite? Com certeza. Um dos maiores casos de laminite que a gente tem é o pessoal que vai ferrar o cavalo e não sabe bater o ferro direito, coloca o prego lá muito profundo, não coloca o prego para lateral e acaba fazendo um ferro errado e faz sim uma laminite, inflama e pode acabar com a vida do cavalo. Então, para ferrar tem que ser um profissional que saiba fazer isso mesmo, tá? Vamos lá, agora a Gislaine. Além da crioterapia, que outras formas de tratamento podem ser usadas em caso de laminite em estágio mais avançado? Então, a questão do tratamento é aquela coisa, né? A gente começa com a crioterapia, mas junto com ela e na evolução, a gente tem que fazer antibiótico sistêmico, a gente tem que fazer vasodilatador, a gente tem que fazer anticoagulante, né? A gente tem que fazer principalmente analgésico e anti-inflamatórios, né? Porque a dor é muito grande. O pior de tudo da laminite é você fazer o controle da dor desse animal, tá? Porque a dor é absurda e a gente não pode ficar mantendo ele no analgésico opioide, porque os analgésicos opioides, eles diminuem a motilidade do trato gastrointestinal. Então, ou ele está voltando de uma cólica, você não pode porque vai piorar, né? Ou se ele não tem cólica ainda, com certeza ele vai ter, se você ficar fazendo analgésico opioide. Mas às vezes é inevitável, às vezes o cavalo está com tanta dor que você tem que manter sim ele no analgésico opioide. Tá? Mas é muitas coisas que a gente usa. O protocolo para laminite é assim gigantesco, o protetor gástrico, o protetor hepático e assim medicamento para promover o crescimento do casco, né? A biotina que ajuda muito a acelerar o crescimento. Casqueamento ortopédico, isso é fundamental, né? Sempre junto com o tratamento da laminite, com todo o medicamento que você está fazendo, você precisa de um casqueador, né? Um ferrador para fazer uma ferradura ortopédica, um casqueamento corretivo desse casco para promover um crescimento de forma que não faça tanta pressão na terceira falange, tá? Então, sempre o casqueador tem que estar junto com a gente nesse tratamento. Agora uma pergunta do Marcos. Ele falou, o casqueamento do animal serve para corrigir os aprumos, entre outros benefícios. No caso do casqueamento feito de forma equivocada, pode gerar uma laminite? É isso aí. É isso aí, Marcos, isso que eu acabei de falar. O casqueamento errado, sim, pode gerar uma laminite, tá? Isso é muito grave e isso é muito comum, né? As pessoas, às vezes quererem casquear de qualquer forma ou colocar uma ferradura, né, de qualquer jeito e podem acabar, sim, fazendo grandes lesões nesse casco. Agora, da Driele.
Temos padrões de ferradura que pode diminuir o risco de laminite? Diminuir o risco de laminite, não. Mas a gente tem padrões de ferraduras que, quando já está com laminite, ela diminui a pressão na terceira falange, então diminui a chance de fazer uma rotação da terceira falange. Mas para prevenção da laminite, não existe, não, tá? Agora é o Matheus. Na laminite por cólica causada pela má alimentação, muito carboidrato, tem mudança na alimentação do animal durante o tratamento da laminite? Com certeza, 100%. O cavalo começou a ficar com laminite, você corta 100% do carboidrato dele e deixa só com volumoso. Porque, com certeza, foi isso que promoveu, né, essa laminite. Então, a gente tem que deixar ali no mínimo em 7 dias sem concentrado nenhum para diminuir, perdão, para diminuir aquela proliferação bacteriana dentro da alça intestinal, e aí depois começa com concentrado devagar, aos poucos, aí novamente. Agora, a Aline. A senhora considera que os cascos são as partes mais importantes em um cavalo? Assim, né? Eu sempre brinco com os meus alunos que ou o cavalo vai morrer de laminite ou ele vai morrer de cólica, porque são as duas coisas mais importantes do cavalo, é o casco e o trato gastrointestinal, que normalmente é onde você vai ter grandes problemas, que fazem parte de 80% dos seus atendimentos aí da clínica, né? Da clínica médica e clínica cirúrgica de equinos estão relacionados ou ao ortopédico ou a trato gastrointestinal. É muito importante, os dois. A Nicole, ela falou que fez estágio em um lugar onde tinha uns 3 casos de abronema. E o proprietário do Aras decidiu fazer um teste com a substituição da serragem da baia pelo piso Vetaflex. Aí ela perguntou se você acha que futuramente esse piso vai contribuir para ocasionar uma laminite. Olha, eu não sei qual é esse piso Vetaflex aí, então não sei te dizer se ele é um piso de borracha, se ele é um piso de cimento, não sei qual que é. Mas assim, quanto mais duro for o piso, pior vai ser e com certeza pode favorecer o aparecimento da laminite, né? Ela falou que é borracha. É borracha? A borracha, apesar dela absorver o impacto, ela não é tão fofa quanto uma serragem, quanto um cepilho, né? Então, pode ser sim que dê algum problema aí futuramente decorrente disso. Agora, Adriele, é comum ocorrer laminite em potros? Difícil, muito difícil. O potrinho tem laminite só se ele tiver por trauma, normalmente, tá? Quando a mãe pisa nele ou quando ele acaba prendendo o casquinho em algum buraco, em alguma cerca, aí ele pode ter. Mas é mais difícil, é mais por trauma mesmo. Alguma pergunta a mais, gente? Será, meu Deus? Eu falei para a professora que nós ia ficar aqui até 10 horas. Pode ficar por mim, eu curto responder as perguntas da galera aí. Ai, ai. Ó, pessoal, eu soltei o link do sorteio aí para vocês aí no chat. Mandei o Instagram da professora. A professora passou um WhatsApp aqui para mim, braba, falou que se não seguir, ela não vai deixar liberar o eu vou botar aí no chat. O certificado, vocês já estão prontos, eu só preciso da assinatura de vocês na lista de presença, vai automático. Vou mandar o Instagram desse trabalho da professora, que é o Icari, vocês seguem. Nós vamos continuar conversando aqui, porque eu também vou aproveitar da minha professora, porque ela só vai dar aula 7 horas, então eu vou abusar dela aqui agora. Pode abusar, Rafa. Vou ter uma consultoria aqui, quem quiser ficar até o final, para que essa consultoria fique com nós. Gente, a senhora acredita que eles esgotaram as vagas da palestra de anestesia? Não deixou nem eu divulgar o trem? Nossa, que bom, hein, Rafa? Tô lotado. Agora Essa palestra da anestesia é importante, porque a gente sempre precisa sedar, sempre precisa anestesiar, fazer alguma coisa a campo, e é muito importante saber alguns protocolos aí. Tem mais perguntas saindo aí, ó. Se quiser ir fazendo, Mariana, eu cala a boca. Eu vou mandar a lista de presentes, gente. Calma aí. Vou fazendo. Vamos subindo aqui para ver se eu perdi alguma. Tem muita gente agradecendo a palestra. Obrigada, gente. O Marcos falou que você fez uma palestra para
para eles lá na Paraíba ano passado. Aqui, agora a Rosilene. Hoje ainda existem pessoas que sacrificam o animal acometido por laminite. O que você acha disso? Então, essa é uma pergunta bem polêmica, né? Porque assim, que nem naquele meu caso, a gente teve que optar pela eutanásia, tá? Por quê? Porque a laminite, ela é o seguinte, você tem aproximadamente de 7 a 10, 12 dias para esse cavalo melhorar, tá? Então, a gente começa com todo o tratamento de laminite, e ele tem que melhorar ali de 7, no máximo, até 10 dias, que é o curso total da doença, ele tem que sair daquela fase aguda e entrar na fase crônica, tá? Se ele passou por esses 10 dias aí, em média, né, e conseguiu sobreviver, né, e tá com qualidade de vida, apesar de que um cavalo que teve laminite sempre vai ter um tipo de claudicação, até o casco se regenerar, né? Até você ter toda uma regeneração aí do epitélio da lâmina, esse cavalo sempre vai ter algum tipo de sequela dessa laminite, tá? Vai demorar bastante tempo para que ele não tenha nenhuma sequela decorrente dessa laminite. Mas assim, a pior fase é os primeiros 10, 12 dias. Se você tá lá há 10, 12 dias no intensivismo, fazendo tudo que você pode, e esse cavalo ainda está em decúbito lateral, não está ficando de pé, não está se alimentando, está só definhando, infelizmente, gente, ele não vai melhorar, tá? Ele não vai. Então, aí é uma questão de cada um, né? Tem gente que prefere ficar levando o tratamento até o momento em que ele vai morrer sozinho. E sabe o que é o pior dessa doença? Que ele demora para morrer sozinho. Ele não vai morrer sozinho do nada, tá? Ele vai morrer sozinho de endotoxemia por causa do excesso de bactéria que está ali entrando pela coroa do casco, ou pelo excesso de bactéria que está entrando pelas escaras de decúbito, gente, porque eles ficam com umas escaras de decúbitos horrorosas de ficar muito tempo deitado, ferida fica toda inflamada, tá? Então, ela é uma doença que, infelizmente, o cavalo demora para sucumbir e para morrer de laminite, né? Normalmente ele vai morrer de septicemia ou de infecções associadas, ou fica muito tempo deitado, não come, né? Vai ficando com anorexia. Ou o fato dele comer deitado, ele pode fazer uma aspiração do alimento e fazer uma pneumonia aspirativa. Então, ela é uma doença horrorosa, que ela vai gerando outros problemas. Então, o cavalo muito tempo sentado, ele pode ficar com miosite, rabdomiólise de esforço, de ficar muito tempo deitado, muito tempo sentado. Aí, essa miosite, ela pode gerar lesão renal, ele dá falência renal aguda. Então, é aquela coisa, você tem 10 dias para esse cavalo se recuperar disso. Se ele não se recuperar, você vai começar a ter várias outras doenças que vão aparecendo secundária a essa laminite. E aí você vai ter que chegar a um momento em que você vai ter que optar pela eutanásia. E outra coisa também que é muito difícil, porque a gente tem que ficar revezando os anti-inflamatórios, tá? Então, o cavalo você não pode manter no mesmo anti-inflamatório do início ao fim do tratamento. Vocês sabem que eles são extremamente sensíveis ao anti-inflamatório, porque vai dar problema gástrico, vai dar falência renal. Então, a gente fica revezando. 5 primeiros dias com um, depois outro. De 5 em 5 dias, você vai alterando os anti-inflamatórios, e aí chega uma hora que você não tem mais o que fazer. E o anti-inflamatório, tá? Então, infelizmente, é uma doença que a gente tem que ter na cabeça que se o cavalo não melhorar ali em 10 dias, né, e só ficar definhando a partir do momento em que ele está em decúbito lateral, você vai ter que acabar optando pela eutanásia, tá? Agora a gente tem a pergunta da Thaís. O peso e porte do animal influem em alguma coisa na laminite? Com certeza. Quanto mais pesado for o cavalo, mais fácil dele ter laminite, né? Então, pensem que ele tem muita pressão, né, para ser absorvida nesse casco, muito peso, né? E normalmente o casco, ele não é tão grande, né? Então, assim, por que a gente tem muita laminite em cavalo quarto de milha, em cavalo manga larga marchador? Porque são cavalos que têm o casco
pequeno, né? Ele tem um casquinho pequeno em relação à quantidade de musculatura que ele tem. E aí você não tem uma distribuição do peso, como, por exemplo, um cavalo Percheron, um cavalo Bretão, um Frisan, um Clydesdale, que são cavalos que são pesados, mas eles têm um casco gigante. E aí aquele cascão grande consegue distribuir melhor o peso, né? Agora, quanto menor o casco e mais pesado o cavalo, mais fácil dele ter laminite, porque daí você tem uma pressão naquele casco, um casco pequeno, que não consegue distribuir o peso, e aí você tem esse problema aí, tá? Aqui o Thiago falou que você tem uma didática maravilhosa, agradeceu e deu parabéns. Obrigada. Vamos ver aqui. Aqui, o Elivelton, ele perguntou boa noite, quais os sinais clínicos da laminite aguda em relação à laminite crônica? Então, pessoal, isso a gente entra nas fases da laminite, tá? Então, ela tem a fase aguda, onde você tem dor intensa, você tem claudicação, você tem casco quente, que é aquele momento em que a gente entra com intensivismo, e depois a gente tem a fase crônica. Na fase crônica, tá? Ou já ocorreu o deslocamento da terceira falange, e aí o cavalo vai ter que conviver o resto da vida dele com isso, ou não ocorreu o deslocamento, e aí vida que segue, tá? Então, normalmente na fase crônica, você já não tem mais dor, você já não tem mais casco quente, mas você tem uma claudicação porque essa terceira falange rotacionou, tá? E aí na fase crônica, a gente vai entrar com tratamento de ferrageamento corretivo, né? Então, os ferradores aí, né, que são nossos amigos, nossos colegas aí, vão ajudar a gente sempre casqueando esse animal e ferrando de uma forma em que você promova um crescimento do casco sem fazer a rotação da terceira falange. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Agora aqui, ó, do Elivelton. O que você poderia nos informar sobre as laminites induzidas por altas doses de corticosteroides? Então, isso aí é complicado, né? Porque a gente tem muito cavalo atleta que às vezes usa muito corticoide para algum outro tratamento ortopédico, né? Às vezes uma tendinite, uma artrite. E quanto mais corticoide, né? O que acontece? O corticoide, pessoal, ele altera o metabolismo da glicose das células. E aí, o que acontece? A hora que esse sangue chega lá nas lâminas do casco, tá? Ou ele tá com excesso de glicose, ou ele tá com falta de glicose, e isso vai promover a degeneração do epitélio, tanto o excesso quanto a falta da glicose. Tem uma fisiologia bem complexa por trás dessa utilização de corticoides aí em excesso, tá? Mas o básico é isso, ela vai alterar a síntese de glicose do organismo do animal. E aí você vai ter ou muita glicose ou pouca glicose no sangue, e tanto o excesso quanto a falta vai promover a degeneração do epitélio da lâmina, porque ela precisa da glicose na quantidade certa para funcionar. Ela não pode ter nem mais, nem menos do que aquilo. E aí vai promover a degeneração do epitélio. O Marcos perguntou se a laminite é mais comum afetar os membros torácicos ou pélvicos. Então, quando ela é de origem sistêmica, que é tudo isso que a gente está falando, né? Quando ela vem de origem metabólica, vem por causa de uma cólica ou mudança de alimentação, enfim, normalmente são os 4 membros, né? Agora, quando é torácico ou pélvico, isso tem muito a ver com o esporte que o animal faz. Por exemplo, cavalos de hipismo, né? De salto, como eles pulam, os primeiros membros que chegam depois de um obstáculo são os membros torácicos. Então, a maior absorção do impacto é nos membros torácicos. Então, cavalos de salto, né, tem mais laminite em membro torácico por causa do esporte que eles fazem, que a absorção do impacto é maior no membro torácico, porque assim que ele vem do obstáculo, o primeiro membro que ele coloca no chão são os torácicos. Agora, por exemplo, o cavalo de laço, de baliza e tambor, né? De vaquejada, animais que fazem esporte intenso, quando eles fazem uma grande curvatura, eles usam mais o posterior.
Então, eles colocam mais a força no membro posterior para absorver esse impacto, para ele deixar o membro anterior mais leve. Então, quando ele precisa fazer uma curva muito rápida, ele trava o membro posterior e só joga o anterior. E nisso dele travar o posterior, ele coloca muita força no membro pélvico. Então, você tem mais casos de laminite em membro pélvico em animais de trabalho, que a gente chama, né? Que são essas outras provas aí de baliza, tambor, né? Obstáculo, enfim. E trabalhos de salto, você tem mais em membro torácico. Mas isso não significa que não pode aparecer, né? Em um ou outro, isso tem muito a ver com a pressão que ele exerceu naquele membro ali durante o esporte. Mas normalmente é isso que acontece. Agora, a Thaís perguntou se ferraduras de borracha em animais soltos a campo pode ajudar na prevenção. Não tem necessidade. Se ele estiver solto a campo, você não precisa fazer isso, porque, né, a campo é a grama, não existe nada melhor do que a grama, do que o pasto, do que a terra para absorver esse impacto, né? Então, não tem necessidade nenhuma. Agora, se o animal, por exemplo, fica muito tempo na cocheira, em piso duro, né? Aí sim você pode usar uma ferradura de borracha para diminuir o aparecimento da laminite. Mas se estiver solto no pasto, não precisa, não. O Elivelton perguntou se você já atendeu égua com metrite que teve retenção de placenta pós-parto. Sim, sim. Com certeza, Elivelton. Já tive, sim, casos de metrite, retenção de placenta, e essas retenções de placentas geram uma proliferação bacteriana muito grande dentro do útero, e entra nessa hipótese tóxica, né, que vocês viram aqui, a mesma coisa que acontece dessa translocação bacteriana da bactéria da alça intestinal para o casco, ocorre também do útero para a corrente sanguínea, né? Então, é a mesma coisa, você tem muita proliferação bacteriana em casos de retenção de placenta, e isso vai fazer uma translocação dessas bactérias para a corrente sanguínea e vai também dar a laminite, no mesmo esquema que eu expliquei aqui no intestino, acontece com o útero também. Agora, da Vanessa. Pode acontecer de um animal já estar com a laminite, por ele ficar muito tempo deitado, consequentemente, ele vai desenvolver cólica? Exatamente, pode sim. Pode. Então, ele já está com laminite, fica muito tempo deitado, daí o trato gastrointestinal começa a parar de funcionar, começa a fazer um ilho adinâmico, que evolui para um ilho paralítico. Então, é bem comum. Por isso que eu falo, a laminite, ela é uma cascata, né? É uma cascata de doenças. Ela começa com uma coisa que vai gerando várias outras coisas graves, né? Então, é uma doença bem importante. O Marcos, ele pediu desculpa pela pergunta fora do conteúdo, mas ele perguntou se a lua interfere no parto de uma égua. Interfere, Marcos, interfere sim, tá? Por que a lua interfere? Porque a lua, pensa só, ela interfere nas marés das águas, não interfere, né? Então, lá, quando você tem maré alta, maré baixa, tudo isso tem a ver com a lua, porque ela influencia as águas em geral, de todos os organismos dos seres vivos. E a placenta, né, o líquido amniótico, também é influenciado pela lua. Então, normalmente, quando tem mudança de lua, você tem interferência nesses líquidos. E aí, as éguas podem parir sempre perto de uma mudança de lua, sim, senhor. Ele agradeceu. Mais alguma pergunta, pessoal? Vai, Mariana, faz a sua, Mariana. Eu estou tranquila por enquanto. Que bom, gente. Espero que tenham gostado. Eu não quero abusar. Excelente, professora. Não quero abusar muito da professora, não, que eu acho que é a primeira palestra depois que ela pegou. Primeira palestra depois do Covid. Nossa, gente, sobrevivi ao Covid, graças a Deus. Gente do céu. Que doença horrorosa essa, né? Meu Deus. A senhora, igual eu falei para outra professora, professor, nós te amamos, bem-vinda de volta. Obrigada, Rafa, obrigada. Fico feliz de estar de volta aí na ativa das palestras. Mas é muito bom mesmo. E eu corri lá na VetEduca, já gerei o link de desconto lá. O pessoal que quiser se inscrever no curso da professora vai ter 7% de desconto. Quiser usar o cupom RAFAVETPDF, tudo maiúsculo. Em outros produtos também pode. Quiser adquirir o curso de residência lá com a professora também, está na hora de investir no futuro de vocês, né? Que vale muito a pena. Aí.
Isso aí. Queria fazer mais perguntas, professora, mas como eu falei, né? Não vamos estragar a sua largada, né? Tá bom, a senhora aguentou aí 1h46, falou bastante, e daqui a pouco a senhora vai dar aula também. Eu aprendi muita coisa com a professora Liede, tanto nas palestras que o Bet Educa disponibiliza, né? Nos eventos, tanto em outras palestras curriculares, que sempre que tem um nome professora Liede, a gente desmarca todos os compromissos, né? Com tudo e corre. Obrigada, Rafa, obrigada. A professora também tem vários outros temas de palestra para trazer para a gente, né? Em outras oportunidades aí a gente vai organizar assim. Essa é a Semana dos Cavalos. Se Deus quiser, ela tiver aí, ela quiser participar domingo do primeiro socorro, vai ter sala cheia, se Deus abençoar, nós vai bater aí 1.000 inscritos. Tomara que pelo menos umas 600 pessoas venham assistir Ai, que legal. com a gente. Legal. A sua é porque não deu tempo, professor, porque esse negócio de eu ter ficado doente, e aí eu só consegui lotar a sua hoje de manhã, e aí o 5 me pede pelo menos 24 horas para falar assim, dê mais vaga lá para palestra do professor Liede, né? Mas tá ótimo, teve bastante gente, né? Teve 100 e poucos aí, uma hora que eu vi. Teve 156 pessoas ouvindo, 92% falaram que a palestra foi excelente, então a gente teve um saldo aí muito. Ai, que bom, que bom, que bom. Fico feliz. Anestesia, acho que é dia 27, ou não, é amanhã, anestesia é amanhã, e depois de amanhã é a palestra do médico veterinário de equinos dentro e fora do Brasil. Depois tem as outras 3 que eu mandei aí, vamos ter programação até domingão para vocês, né? Domingo a gente termina aí, 4 horas da tarde, a gente dá início à última palestra. A anestesia esgotou, só teve um ingresso cancelado, mas eu já tenho uma pessoa chorando aqui, um Donaldo chorando, pedindo para mim inscrever ela. Se DCS, igual assim, como é amanhã, não tem como pedir mais vaga, né? Mas vamos ver nas outras. Se eu sei lotar as outras, a gente vai abrindo mais vaga. Mas de antemão, quero agradecer à professora pela disponibilidade, pela companhia, pelo carinho, pela solicitude. Obrigada, Rafa. Obrigada a você. Fico muito feliz de participar aqui das tuas palestras e pode me chamar sempre, que eu estou sempre aqui. Nós vamos fazer mais. Agora eu vou fazer todo mundo dar um sorriso, mesmo à distância. Eu vou fazer o envio dos certificados aqui. Ó, estou enviando até 30 minutos. Beleza. Para receber o seu. Professora, meus sinceros agradecimentos. Espero ver a senhora mais vezes. E, assim, desejo muita saúde para a senhora, né? Agora a pergunta que não quer calar. Está todo mundo chorando aqui. A senhora vai deixar eu disponibilizar a gravação? Está todo mundo aqui... Pode, Rafa. Pode disponibilizar. Então, vou encerrar a gravação. Não tem problema. Ó, beleza, deixa eu interromper.